Pronto, ok. São 9 horas. A gente vai começar então a primeira aula da semana 9 e a gente vai estudar a aula de número 22. Eu comentei brevemente antes que a aula anterior dessa semana, a aula 21, trata da função salto com várias aplicações, mas não tem ideia nova, não é uma coisa, quer dizer, que a gente precise se debruçar sobre ela. Dá para acompanhar, as aplicações são interessantes, vale bastante, mas eu acredito que, do ponto de vista de selecionar o ponto da semana, esse ponto é essa aula daqui, a aula de número 22. E nós vamos falar sobre essa função delta de Dirac. Essa função tem um papel super importante nas equações diferenciais, e a gente vai agora então motivar, falar bem sobre ela, etc. Né? A gente precisa de dois resultados antes. Um deles é uma forma alternativa de calcular essa derivada. A derivada é o limite do quociente de Newton, esse daqui, né? E ela pode ser calculada como um outro limite, que é esse daqui, olha, um limite um pouquinho diferente, que em princípio não fala nem do valor da função no ponto. Mas a gente vai supor que a função é derivável e olhar esse limite aqui. Ó. Esse limite tem essa interpretação geométrica. Aqui embaixo é 2 delta, né? 2 tal, perdão, 2 tal. Né? Aqui está o valor da função no ponto t. Eu pego t para um lado, tal para um lado, tal para o outro. E vejo as imagens correspondentes. Né? Para o lado de cá fica f de t menos tal, e aqui em cima t mais tal. E calculo a inclinação da secante por esses dois pontos, ó, por aqui e por aqui. Usualmente, quando você faz esse limite, a secante é daqui para cá, né? Ou então daqui para cá. Agora a gente está fazendo assim, né? Mas não é difícil a gente ver o seguinte: a gente usa aqueles truques, né, terríveis, a gente soma e subtrai o valor de f de t. Está vendo? Ó? Aqui a gente subtraiu o valor de f de t e aqui a gente somou, né? Ok? Mas por que tinha esse sinal de menos aqui na frente? Ó? Tá vendo? Ficou aqui o menos tal que está dividido, né? Ok? Então esse daqui de fato é uma soma. Então a gente somou e subtraiu e aqui ficou assim. Esse é exatamente o quociente de Newton, que aparece de cá. E esse outro é também o quociente de Newton se você fizer essa mudança. Ó. A mudança é tal igual a menos h. Quando eu faço essa mudança nesse intervalo, fica assim. Ó, né? E a vantagem é a seguinte: quando tal tende a zero, o h também tende a zero. Isso é C e só C. Então, esse limite com tal tendendo a zero, é esse limite daqui meio, né, desse limite aqui com tal tendendo a zero, e você pode dividir em dois limites, quando tal tende a zero aqui, e quando h tende a zero aqui. Uau, os dois tendem para a derivada, e aí fica 2 vezes a derivada dividida por 2, dá exatamente isso daí. Né? Geometricamente, é bem simples, né? A secante por esses dois pontos, quando tal tende a zero, a secante tende à inclinação da tangente aqui nesse ponto. Então a gente vai precisar dessa igualdade daqui a pouquinho. Okay? Outro resultado que a gente vai precisar é conhecido como teorema da média. É um resultado bem, acho que vocês viram isso lá no cálculo 1. Né? Você faz o seguinte: você calcula a integral de a até b da função, né, de a até b, e divide pelo comprimento da base. Divide pelo comprimento da base. Isso está relacionado com a altura. Né? Por quê? Porque a integral aqui é a área. Se eu pego a área, divido pelo comprimento da base, eu tenho alguma coisa relacionada com a altura. Né? Essa altura é que eu chamo a média da função no intervalo. Por que essa altura é interessante? Porque acontece o seguinte: essa altura é muito especial, porque se você passar a base multiplicando, né,
usando aqui esse resultado, né? Então a área é exatamente base vezes uma altura muito especial, que é essa daqui, né? Então essa altura é aquela que faz a área retangular, a área em azul, ser igual à área abaixo do gráfico da função. Então é uma altura bem especial, né? Essa aqui é a ideia. E aí você faz o seguinte, olha, por aqui você já percebe, bom, essa altura muito especial está entre o mínimo da função e entre o máximo da função, certo? Então, se a função for contínua, qualquer coisa que está entre o mínimo e o máximo também está na imagem. Isso aqui é f de alguma coisa, né? F de alguma coisa, que é a próximo resultado que a gente vai ver aqui, né? A média é f dessa alguma coisa. Então esse é um teorema da média, um teorema famoso, né? Se a função é contínua, tem alguém lá no intervalo, tal que esse valor médio é igual ao valor da função. Isso aqui chama o teorema da média para as integrais. A gente vai precisar disso logo adiante, tá bom? Ok. Então agora vamos começar a motivação para a gente estudar a função delta. A motivação é a seguinte. Vamos considerar, por exemplo, o circuito. Esse circuito aqui. Ele não tem resistência, né? Tem um indutor com indutância 1, tem o capacitor com capacidade 1, né? A capacitância 1, desse negócio daqui. E o que a gente sabe? Se esse lado aqui for descontínuo, do lado de cá tem que aparecer uma descontinuidade. E a gente comentou isso na aula passada, a descontinuidade vai sempre para a derivada de ordem mais alta. Então, se essa aqui for descontínua, uma descontinuidade do tipo salto, né? Então aqui vai ter uma descontinuidade nessa derivada segunda. Tá certo? Ok. Né? E essas outras aqui, olha, né? Essa daqui, que é essa daqui, é descontínua naquele ponto. Então agora a pergunta que vai direcionar a aula de hoje é isso daqui. Será que a gente podia construir daqui uma função descontínua, né, mas que forçasse a descontinuidade ser na própria corrente? Poxa, isso deve ser uma pergunta interessante, né? E ela tem um análogo no sistema mecânico massa-mola que ajuda muito a gente a entender. Essa analogia entre os dois sistemas ajuda tanto um lado quanto o outro, né? Olha que legal. Se você olhar para o sistema massa-mola, o mesmo problema é esse daqui. O y agora é o deslocamento, né? O y' é a velocidade e o y duas linhas a aceleração. Tá legal? Ok. Então a pergunta agora é o seguinte: se eu tiver uma função descontínua daqui, do tipo salto, por exemplo, né? Então eu sei que a aceleração é descontínua. Mas, será que eu consigo alguma função do lado de cá que torna a própria aceleração descontínua? Essa daqui já explica bem como é que essa pergunta funciona aqui, né? É a mesma pergunta. Olhando do lado de cá é mais fácil a gente entender, porque é uma coisa mais mecânica, né? Ok? Então, a brincadeira aqui é o seguinte, olha, tem sim, mas você tem que ter alguma coisa bem estranha, né? Porque, por exemplo, o tipo salto, a gente viu na aula passada, a descontinuidade cai aqui e não na derivada, né? Ok? Então, para a derivada ser descontínua, você tem que ter um negócio meio bruto, né? Você tem que ter um empurrão, por exemplo, você tem que dar uma martelada, talvez, aqui no bloquinho para que essa velocidade seja descontínua. E o curioso, é isso que a gente vai ver, essa martelada, esse empurrão, pode ser modelado matematicamente. Olha que coisa interessante. Então a gente começa com essa função aqui. Essa função é super importante. Ela é parecida com a função salto, né? Com aquele botão liga-desliga, mas ela tem uma diferença. Aqui na base, o comprimento é sempre 2 delta. Né?
esse comprimento daqui, 2 tal, perdão. E a altura que a gente vai querer é 1 sobre 2 tal. Tá bom? Então ela vale 1 sobre 2 tal nesse intervalo e vale 0 fora. Então, tá aí a função que a gente vai considerar. Né? E a gente vai querer fazer isso com um tal muito pequeno. Com um tal muito pequeno. Então, a gente vai considerar o G aqui a força externa. Né? A gente vai considerar essa força externa num intervalo bem pequenininho, com uma intensidade grande. Com uma intensidade grande. Poxa, aí a gente vai querer com isso chegar nessa função que modela aí a martelada no bloquinho. Né? E por que a altura, né, 1 sobre 2 delta, foi escolhido como sendo esse daqui? Porque se você olhar agora a integral de menos infinito a infinito, isso aqui é para considerar todo o tempo, né? Ok, daqui. Se você considerar essa integral, ela fica assim, né? E ela só é diferente de 0 entre menos tal e tal, então dá 1. Uau! Então o que você escolheu? Por que você escolheu essa altura? Para que a área aqui embaixo seja 1. Fisicamente, essa área tem um nome bem interessante, que é o seguinte: se ao invés da força fosse a velocidade, a integral da velocidade vezes o tempo dá o espaço. Agora, se você troca a velocidade pela força, força vezes tempo é o que a gente chama de impulso. Então, isso daqui é um impulso total dado no sistema. E esse impulso é um impulso unitário sempre. Então, se o intervalo aqui for grande, a intensidade do impulso é menor. E à medida que o intervalo diminui, a intensidade aumenta para que o impulso fique sempre 1. Tá bom? Então, essa é que é a igualdade, né, que está aqui. Tudo bem? Eu acho que aí tá bom, ficou tranquilo. Né? Agora, é claro, né, a pergunta aqui, nós estamos assim, né, com ideia fixa na transformada de Laplace. A pergunta é: qual a transformada de Laplace dessa função? Uau, tá aí a brincadeira interessante, né? Que vamos, né, calcular essa transformada. Como é que a gente faz? Vamos lá, calcular a transformada. Né? A gente vai fazer isso daqui, vai considerar a função delta nesse intervalo daqui, 2π um pouquinho para cá, 2π um pouquinho para lá, para a gente entender o que está acontecendo com essa função. E a gente vai escolher o C assim positivo para que a transformada seja sempre uma função definida do zero em diante. Né? Aquela que a gente está aqui, ó, essa função aqui, tem valores negativos, não dá para calcular a transformada de Laplace dela. Então a gente translada para calcular a transformada de Laplace. E vamos transladar para esse ponto, para ficar para a gente ver o que está acontecendo. Então, num ponto C positivo, como é que é a transformada disso aqui? A integral de 0 até infinito dela transladada, tá vendo? Está aqui transladada para esse ponto. Então, ela é diferente de 0 só nesse intervalo daqui, e a altura nesse intervalo é 1 sobre 2 tal. Então, fica isso daqui, fica essa integral aí. Aí é uma integral fácil de ser feita, né? Essa integral aqui é tranquila. Você pega a primitiva e avalia nos dois extremos. Uau! Então você tira o 1 sobre s para fora e fica com isso daqui. Né? Essa é a transformada de Laplace dessa função d subíndice tal. E o curioso é que se você pensar na função e elevado a menos st, esse daqui, olha, é aquele quociente de Newton que a gente começou lá no início, né? Voltando aqui naquela parte inicial, né? Aquilo que a gente viu lá é isso daqui. De fato, é esse daqui. Esse daqui é aquele que a gente está lá. Então, a gente vai ver que tem alguma coisa relacionada com a derivada. E a gente já vai ver como é que isso funciona daqui a pouquinho. Então, está aqui, ó, né? Apareceu no fundo, isso aí é um quociente de Newton disfarçado.
Ok. Bom, vamos usar essas ideias então para fazer o seguinte. Eu vou voltar naquele mesmo problema anterior, nesse problema aqui. Vamos usar o bloquinho, porque o bloquinho é mais fácil a gente interpretar fisicamente, né? É mais mecânico. E vou substituir isso daqui por essa função. Por essa função. Então eu vou dar um impulso no sistema, um impulso, né, com essas características. Vamos ver como é que vai ficar. Eu transladei para o ponto 2π, só para esse 2π ficar um número fácil da gente calcular aí, tá certo? E o tal tem que estar entre 0 e 2π, porque o 2π menos tal é aqui, né? E eu quero que isso aqui seja positivo. Se o tal for grande, isso vem para cá e aí não dá para calcular a transformada de Laplace. Então tá bom, vamos lá. Vamos então agora resolver esse problema com essa d subíndice tal. Como é que a gente faz? Calcula a transformada do problema, usa que as condições iniciais são homogêneas, né? A gente não precisa se preocupar com isso por enquanto, tá legal? E aí toma a transformada de Laplace, fica isso daqui. Essa a gente conhece direitinho. Agora usa aquela propriedade, né, o que era a velocidade. A velocidade é S vezes isso. De novo, eu estou usando aqui as condições iniciais. Fica S vezes esse negócio, né, ok? Eu coloco o 1 sobre S2 aqui do lado de fora e deixo isso aqui. O S aqui cancela com esse outro S veio daqui, da transformada, né? E esse outro S que está multiplicando veio da derivada. Então, no final, fica essa quantidade vezes a transformada do seno, que é o que está aqui. Tá legal? Então, fica essa quantidade assim. E agora eu uso aquela incrível ideia de que multiplicar pela exponencial na variável S significa transladar e cortar na variável t. Então, olha, eu vou transladar para esse ponto, né, e vou cortar nesse ponto. O corte é aquela função salto que a gente viu da última vez. Né? E a mesma coisa agora do lado de cá, esse daqui com esse. Eu vou transladar para esse ponto, tá aqui, d menos essa quantidade, e cortar com isso daqui. Cortar com isso daqui. Agora eu uso que a função seno é 2π periódica, né? Então, esse daqui fica tal, t menos tal. E aqui, aqui 2π mais tal. E aqui fica t mais tal do lado de cá. Tá legal? E o corte está desse lado aqui. Com esse sinal de menos, eu vou reescrever assim. Ó. Fica agora em 2π menos tal, seno com a soma. Em 2π mais tal, seno menos a soma. Então, essa daí é a derivada da função. Derivada da função. Poxa, tá aí. Aí a pergunta é, será que com essa função de impulso, a velocidade vai ser descontínua? Aí a gente vai estudar isso daqui. Ó. Como é que é essa função? Como é que ela funciona? Né? Okay? Então, vamos ver. Antes do 2π menos tal, né? Aqui, ó, né? Antes, nesse intervalo daqui, tudo isso é zero, né? Essa daqui se anula, essa daqui se anula, e a função também anula. Ok. Entre os dois intervalos, essa daqui se anula, e essa daqui vale 1. Então, fica essa daqui, ó, seno de t mais tal, sobre 2 tal. Ficou aqui. Ok. E para t fora desse intervalo, ambas são não nulas. Né? Okay? Aí fica isso daqui, menos isso daqui, dividido por 2 tal. Okay? Aí a gente vê, será que essa função é descontínua? Então a gente calcula o salto nesses dois pontos. O 2π menos tal e o 2π mais tal. E observa que o salto dá zero. Uau! Essa função, mesmo com a função impulso, e mesmo com o tal pequenininho, né, ela é contínua. O gráfico dela está aqui.
Poxa, como é que a gente calcula, né? Se não tivesse o gráfico, como é que a gente calcularia o salto dessa função aqui? A gente calcula o limite lateral à direita menos o limite lateral à esquerda, né? Nesse caso, ó, a esquerda dá zero, né? E a direita dá esse valor aqui, ó. Esse limite aqui com tal tendendo né, o limite com t tendendo a 2π menos tal. Se o t tende a 2π menos tal, isso tudo aqui vai tender ao seno de 2π, que é zero. Então, não teve salto. Mesma coisa aqui no outro. Agora vamos calcular do lado de cá o limite lateral à direita. Esse daqui, olha, vai ser esse limite aqui, com o t tendendo a 2π mais tal. 2π mais tal. Aí se eu tenho 2π mais tal, ela é 2π periódica, fica o seno de 2 tal. E agora eu vejo esse limite daqui com o t tendendo a 2π mais tal. Okay? Olha só, o 2π mais tal, aqui fica o seno de 2π, que é zero. E aqui fica o seno de 2 tal. Com outro seno de 2 tal, cancelo. Né? Então não tem descontinuidade aí. Ok? Essa aqui é a pergunta. Né? Então não tem o que fazer, a função é contínua. E mesmo que o tal seja pequenininho, dá contínuo. Então a pergunta agora da função delta está assim, olha, tudo bem aqui, olha, não tem o que fazer, a função é contínua e com essa função de impulso você não consegue nada. Mas, né, e se eu calcular o limite com o tal tendendo a zero? Né? Essa aqui é a pergunta. Né? Mas e se eu for calcular do limite com o tal tendendo a zero? Como é que ficaria a função? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo voltar aqui nesse problema, o problema inicial. Eu faço uma função de impulso desse tipo aqui, um impulso unitário, e vou começar a diminuir o tal. Tá legal? Quer dizer, essa aqui é a brincadeira aqui. O que vai acontecer no limite com o tal tendendo a zero? Poxa, é um limite estranho, né? Porque olha só o que está acontecendo. A altura vai começar a aumentar, né? E a base vai começar a diminuir. Então eu vou dar um impulso num tempo cada vez menor, com uma altura com intensidade cada vez maior. E vou ver no limite o que está acontecendo. Uau! Poxa, esses matemáticos são audaciosos, né? Ele calculou e agora vai fazer um limite com o tal tendendo a zero. Então vamos ver o que vai acontecer com essa função aqui, ó. Com essa função aqui que a gente teve, com o tal tendendo a zero. Tá? Então vai ser cada vez menor, a gente vai fazer o limite disso com o tal tendendo a zero. Então se vocês olharem, ó, o 2π mais tal vai começar a se aproximar do 2π. E o 2π menos tal também vai começar a se aproximar aqui. O que vai acontecer no limite? Então a gente vai fazer isso daqui. Vamos fazer esse limite aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vamos supor primeiro que o tal seja, né, vamos supor primeiro que o t seja menor do que o 2π. Qualquer coisa menor do que o 2π. Se ele é menor do que o 2π, ele vai ser menor do que o 2π menos tal, desde para todo tal suficientemente pequeno. Então, para todo tal suficientemente pequeno, né, se o t é menor do que 2π, eu estou aqui. Aí qual é a derivada? A derivada vai dar zero, porque vai ser essa expressão aqui. Se o t está do lado de cá, ela é isso daqui, a derivada dá zero. Isso vale para todo t aqui. E se eu fizer o limite com tal tendendo a zero, vai valer para t menor do que 2π. Tá bom? Agora eu vou considerar o t aqui, olha, o t igual a 2π. Igual a 2π. Se o t for igual a 2π, ele está aqui no meio,
E a derivada vale isso. E eu vou agora calcular o limite disso daqui com o tal tendendo a zero. Vamos ver quanto é que vai dar. Né? Vai ficar assim. A derivada no ponto 2π vai ser 1 sobre tal, seno de 2π mais tal. Né? Que o seno é periódico, vai ficar isso daqui. Agora eu vou fazer um limite com o tal tendendo a zero. Uau! Usa o limite trigonométrico fundamental, a derivada da meia. O limite da meia. Uau! Olha que coisa estranha. A derivada deu zero antes do ponto 2π e no ponto 2π ela dá meio. Isso está dizendo que o negócio é interessante, né? Okay? Agora vamos supor que o t seja maior do que 2π. Se o t for maior do que 2π, aqui é a expressão da derivada. É essa daqui. A gente viu lá como é. Né? E agora, para fazer o limite com o tal tendendo a zero, olha só, é aquele quociente de Newton disfarçado que a gente viu lá no início. Esse limite aqui com tal tendendo a zero dá a derivada nesse ponto daqui. E a derivada é o cosseno. Uau! Então, para todo t maior do que 2π, a derivada deu isso. Olha o gráfico da função aqui. É zero antes de 2π, no 2π ela vale meio, e do 2π em diante ela vale o cosseno. Uau! Que função estranhíssima. Então, está aí a velocidade descontínua. Então, como é que a gente consegue uma descontinuidade na velocidade? A gente consegue por meio de um limite dos impulsos unitários quando, né, o tempo tende a zero e a intensidade tende a infinito. Poxa! Então, a surpresa é que agora a velocidade é descontínua, né? E a gente conseguiu esse negócio daí. Okay? Bom, então, com isso a gente vai querer agora, né, como se diz, trabalhar esse aspecto. Né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o limite, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui nesse problema daqui. A gente vai passar o limite com tal tendendo a zero aqui. A gente vai passar o limite. O que a gente fez? Primeiro resolveu, depois passou o limite com tal tendendo a zero. Agora a gente vai fazer o contrário. Vai fazer o limite com tal tendendo a zero e depois resolver o problema. A gente vai ver que essa segunda forma é muito mais simples. Tá? Então vamos lá, vamos passar adiante como é que a gente faz. A gente vai fazer isso daqui. Ó. Você pega a função d sobre índice tal transladada, né, okay? E faz o limite com o tal tendendo a zero. Esse limite com tal tendendo a zero é que eu vou chamar de delta de t menos c, que é o transladado. No fundo, a gente vai ver tudo com respeito a essa delta, é esse limite daqui. Tá? Esse limite daqui. E agora, a gente vai olhar de cá. Qual seria o impulso correspondente a essa delta? É o limite, de novo, com tal tendendo a zero, dos todos os impulsos unitários. Ora, se todos esses são 1, o limite com tal tendendo a zero dá 1 também. Então, olha que coisa estranha. Essa função está aqui entre aspas, né, porque a rigor ela não pode ser uma função. Né? Como é que seria essa função? É zero para todo t diferente do c. Ela é identicamente nula. Então, ela só não se anula, possivelmente, no c. Mas aí, se você calcula a integral dela de menos infinito a infinito, dá 1. Oxe! Né? Do cálculo 1 lá, a gente sabia o seguinte, se a função é diferente de zero no único ponto, a integral dela dá zero. Então, essa função não é função. De fato, ela é conhecida como uma função generalizada. Tem como fazer sentido em tudo isso. Você amplia o conceito de função para chegar numa situação um pouquinho diferente e incluir coisas como essa. Né? Então, essa delta seria uma coisa gozada. Ela é zero para tudo t diferente do c.
E no t igual a c, ela vale infinito. Mas não é qualquer infinito, não. É um infinito tal que se eu calcular a integral, dá um. Pô, muito estranho. Muito estranho. Mas a gente não para aí. Vamos em frente. Faz de conta que a gente acha isso tudo muito natural, né? E aí o que a gente vai fazer? Calcular a transformada de Laplace desse negócio. Poxa, nem função eu já quero a transformada de Laplace. É porque eu sou compulsivo. Eu vejo uma função, já calculo a transformada de Laplace dela, sem problema. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? De um jeito organizado, né? Ora, como a função delta é obtida com o limite da função d sub índice tal, a transformada de Laplace dessa função delta vai ser o limite das transformadas. Opa, bem natural, né? Não ficou tão estranho assim o que a gente está fazendo aí. Então, não ficou tão complicado, não, né? Ficou esse limite daqui. E aí, bom, qual vai ser esse limite? A gente já calculou a transformada, né, de Laplace dessa função, lembra? A transformada, vamos voltar lá para a gente ver como é que era, né? A gente calculou, cadê a transformada da delta? Tá aqui. A transformada da delta foi calculada menos 1 sobre S vezes tudo isso. E esse cálculo é trivial porque é pegar uma primitiva para essa função e avaliar nos extremos. Então esse cálculo é simples. Mas aqui, aquela brincadeira que eu tinha falado com vocês, né? Nessa brincadeira, isso aqui é um quociente de Newton disfarçado. Se eu fizer um limite com tal tendendo a zero, vai dar a derivada dessa função. Vamos ver isso lá, como é que fica. Tá aqui, ó. Quando eu fizer esse limite daqui, né? Ok? Eu vou usar aquele 2. O 2 é aquele limite do quociente disfarçado. Né? Eu pego essa função, né? Calculo a derivada dela com respeito a t, deu esse daqui, e avalio agora no ponto t igual a c. Daí esse valor. Olha lá, é a derivada no ponto t igual a c dessa função. Então, qual é a transformada da delta? Vai ficar isso daqui, 1 sobre s está de fora. Fica S vezes, menos cancela com menos? Não. A transformada da delta é a função exponencial, a derivada da delta transladada para o ponto C no ponto S, é a exponencial de elevado a menos S. Poxa, não é tão absurdo assim, não. Né? Tá legal. Essa daí, então, é uma ideia super bacana. Uma ideia bacana e pode ser usada em outras situações. Por exemplo, como é que eu calculo a integral de menos infinito a infinito da delta vezes uma qualquer função? Okay? Então, de novo, como é que você faz isso? Ora, a delta é o limite da função d sub índice t. Então, para calcular a integral de delta vezes alguma coisa, eu vou calcular o limite de d sub índice tal, né, com o tal tendendo a zero. Então, calcula essa integral aqui, venho para cá, faz agora essa integral aqui, eu sei calcular. Né? Porque o d sub índice tal só não se anula aqui. Né? E a altura dele é 1 sobre 2 tal. Agora, olhem que interessante, né? Isso daqui, ó, só para a gente lembrar, né? Ops, errei aqui na brincadeira. Você tem que pegar o retângulozinho. Né? Olha o que é isso daqui. Essa é a média da função nesse intervalo. C menos delta, C menos tal, C mais tal. Porque o comprimento desse intervalo está aqui, ó, 1 sobre 2 tal. Então, isso daqui é a média da função lá. Né? Okay? Isso daqui. Né? Isso daqui é igual ao valor da função em algum ponto do intervalo. Em algum ponto do intervalo. Então, é igual a f de m para algum m aqui. Mas se eu faço o tal tender a zero, para onde é que o m vai? O m vai para C. Né? Okay?
Então, quando eu fizer um limite aqui, né, esse limite, vai ficar esse limite aqui com tal tendendo a zero do f em algum ponto do intervalo, e aqui fica f no ponto C. Uau! Né? Então, olha só o que está acontecendo. Se eu calcular a integral de zero até infinito da delta vezes qualquer função, dá o valor da função no ponto. E isso é mais ou menos esperado pelo seguinte, né? A delta se anula em todos os pontos a menos do ponto C. Então, quando eu multiplico, dá zero. E no ponto C? No ponto C, a delta vale infinito. Mas não é qualquer infinito. É um infinito que é integral da 1. Então, aqui é como se fosse uma vezes a função. No ponto C. E aí deu certo a função f no ponto C. Então, quer dizer, a gente até consegue explicar mais ou menos, né? Tudo muito estranho, mas dá para a gente ter uma ideia. Né? É só pensar que a delta se anula fora do ponto C. E no ponto C é um infinito especial que faz com que a integral seja 1. Então, quando eu multiplico por essa função, fica só o f no ponto C, porque em todos os outros pontos dá zero. Aí ficou isso daqui. Agora sim eu posso, por exemplo, calcular a transformada de Laplace da delta transladada vezes qualquer função. Isso é essa integral, aqui, que é o mesmo de menos infinito a infinito. Esse menos infinito a infinito é para considerar todo o tempo de duração, né? Mas é a mesma coisa. O que é essa integral? Essa integral é o valor dessa função no ponto C. Uau! Então, a transformada de Laplace de delta transladada do ponto C vezes uma função, dá aqui, ó, dá a transformada da delta vezes o valor da função lá. É como se, olha só que curioso, né? Você pudesse tirar o f para fora da integral. Você tirando o f para fora da integral, naqueles pontos onde, né, a delta não se anula. Aqui ela se anula fora do ponto t igual a c. Aí você pega o f de c e tira, dá exatamente a transformada desse negócio daí. Poxa, então tá bom, né? Então vamos resumir as coisas aqui. Tem dois pontos super importantes aqui nessa aula. Né? O primeiro deles é a gente considerar essa função. Né? Essa função aqui, que é um impulso igual a 1, né? E ela se anula fora desse intervalo, etc. A partir dessa função e com as motivações todas que nós fizemos, a gente passou para a função delta, que é essa daqui. Ó. Ops, cadê a função delta? Está aqui. Né? Uma função que é caracterizada por essas duas coisas. Né? Ela se anula fora do ponto, né? E a integral dela dá 1. Pronto, esses são o resumo daí. Né? E agora a gente vai ver que, usando essa tecnologia lá para resolver os PVIs, vai ser muito fácil. Então veja, como é que a gente resolveu aquele PVI? Como é que a gente resolveu esse PVI aqui? Primeiro a gente considerou essa função de impulso, né? Vimos que a velocidade era contínua e passamos o limite com o tal tendendo a zero. Com esse limite com o tal tendendo a zero, sim, a função passou a ser descontínua, que é essa função aqui. Tá legal? Essa daqui. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar aquele PVI e primeiro passar o limite com a delta tendendo com o tal tendendo a zero, que é o que a gente vai considerar aqui agora. Né? Agora o lado de cá é uma delta. A gente já passou o limite. E a gente vai tentar resolver agora esse problema daqui. A brincadeira aqui com o rinoceronte dando um chute no sistema massa-mola, né? É porque isso aqui é uma questão um tanto violenta. Né? Você dá uma pancada no sistema. Né? Ele estava parado, tranquilo lá,
de repente no tempo t igual a 2π, você dá uma, uma paulada nele, né? Um chute grande assim. Tá legal? Então vamos ver como é que fica agora esse sistema aqui. Esse sistema que a gente vai fazer aí. O sistema então agora é o seguinte: eu pego a transformada da derivada, é S vezes a transformada dela própria, fica S vezes aquela brincadeira, né? Então uma transformada, ficou derivada aqui embaixo, né? E ficou aqui a derivada a transformada da não homogeneidade. E a gente já sabe como calcular essa transformada, né? Vai ficar, né? Eu vou colocar aqui, olha, a transformada da delta para o lado de fora, né? E o que aconteceu? O S ficou aqui. O S está aqui. E aqui está esse negócio. Assim, essa transformada aqui a gente já conhece. Nós calculamos ela agora aqui em cima, né? Cadê a transformada da delta? Da essa exponencial aqui. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o negócio, né? Vai ficar isso daqui por vezes essa transformada. Aqui está a transformada da delta. E essa daqui é a transformada do cosseno. Transformada do cosseno. Agora a gente usa aquela... Olha que coisa incrível, né? A transformada da delta dá uma exponencial e a multiplicação por uma exponencial na variável S, o que significa? Não. Significa transladar e cortar na variável t. Então, vou pegar o cosseno, transladar para o ponto 2π, e cortar no ponto 2π. Então, quem é a velocidade? A velocidade é isso daqui. E como o cosseno é 2π periódico, fica isso daqui a velocidade. Uau! Então, veja que como é que essa tecnologia é interessante, né? Usando aqui a função delta transformada, o problema foi resolvido em duas linhas. Enquanto que, da outra forma que a gente resolveu, né? Da outra forma que a gente resolveu aqui, ó, né? O que a gente fez? Calculou isso, calculou a transformada, está aqui a função dava essa, a gente viu os saltos, e aí passou o limite, conseguimos essa função aqui. É muito mais longo, né? Chegamos direto nesse negócio daqui. Agora vamos ver. A função é essa. Cadê o gráfico dela? Ops! O gráfico é o mesmo. Aqui vamos voltar para o lado de cá, porque o gráfico disso aqui, olha, no fundo, é esse mesmo daqui. Quer ver? Vamos voltar lá. É esse mesmo, né? Ela se anula antes do 2π e do 2π em diante é o cosseno. Então é essa que é a função. A gente só não foi fino o suficiente para calcular a derivada no ponto 2π. No ponto 2π ela não tá de acordo. Mas o restante todo está direitinho. Essa daí é a função e ela é descontínua. Tá bom? Ok. Então tá aí a brincadeira, né? A gente pensa na delta sempre como um empurrão como esse daqui. Você dá uma martelada ou um chute do sistema massa-mola para ele, a velocidade ser descontínua, né? E essa interpretação também já sugere a gente alguma coisa. Tá bom, se fosse só descontínuo aqui, do tipo salto, a descontinuidade está na derivada segunda, que é a aceleração. Considerando a função delta aqui, aí a descontinuidade passou a ser na derivada, na velocidade. Agora tem uma outra pergunta, né? Será que a gente conseguiria uma força externa estranha o suficiente para provocar uma descontinuidade no próprio y? A resposta é não, né? Porque no próprio y, só se fosse, como é que é? Uma descontinuidade no y seria eu não sei nem o que seria. Seria
um transporte de massa instantâneo, né? O bloquinho estava aqui no posição e em seguida, na posição seguinte, ele está por aqui. Isso não existe, né? O transporte, né, de massa, o teletransporte ainda não foi inventado, né? Então, a gente consegue uma descontinuidade na velocidade, mas não consegue uma descontinuidade na própria posição, né? Isso ainda está por ser inventado. Ok. Então agora vamos lá, vamos fazer um último exemplo. Um último exemplo em que a gente vai considerar agora o seguinte. Sim, só para a gente voltar aqui um pouquinho, nesse PVI aqui não tem resistência externa, né? Não tem a resistência do ar, não funciona. E é por isso que a velocidade, que é essa daqui, oscila com amplitude constante, né? É sempre entre -1 e 1. Então o gráfico vai ser lá o gráfico do cosseno, etc. Vamos considerar agora um problema um pouquinho diferente, que tem resistência do ar. Tem resistência do ar, é esse 2, tem a constante da mola que está aqui, né? E tem essa força externa, né? Como é que essa força externa funciona? Essa força externa funciona assim, ó. Para todo T diferente de π/6, ela é zero. Então ela é zero antes e depois do π/6. No π/6 ela vale infinito, mas é um infinito bem comportado, né? Um infinito que é integral da o impulso é um impulso unitário, né? Mas vai ser um impulso só no ponto t igual a π/6, que é o seno de π/6, que é meio. Então isso aqui é como se fosse assim, né? Como se fosse zero fora do π/6 e no π/6 fosse um impulso meio, alguma coisa como essa daqui. Então vamos ver o que vai dar a solução agora, né? Ok? Então, de novo, a gente calcula, né, a transformada da derivada, é S vezes a própria função. Aqui a gente está usando as condições iniciais nulas, né? Okay. Ficou S vezes essa transformada aqui, e aqui ficou dividido pelo polinômio característico, porque a gente, né, tomou a transformada da derivada de toda a derivada, e ficou essa transformada daqui. Como é que é essa transformada? Vai ser a transformada disso que multiplica S vezes isso daqui. E essa transformada a gente sabe calcular. O que é? É a função no ponto π/6 vezes a transformada da delta nesse ponto, né? Que é elevado a -S π/6. O seno de π/6 é meio, deu isso daqui, essa transformada, né? Ok. Agora, como é que a gente calcula essa transformada de K? Essa transformada de K, a gente faz aquele truque sujo que nós já fizemos na aula passada, né? Eu completo o quadrado aqui embaixo, porque veja, esse polinômio não tem raízes reais, né? Não tem, ele é um polinômio irredutível. Eu completo o quadrado e fica S mais 1. Então esse quadrado aqui, completando, corresponde a uma translação. Aí eu translado aqui em cima para as coisas ficarem boas. Fica esse daqui mais 1 lá e o outro fica de cá. Oba! Feito desse jeito. Isso daqui é a transformada de Laplace do cosseno transladado. E esse daqui é a transformada do seno transladado. Lembra o cosseno com S e o seno sem S, né? Aquela brincadeira que a gente tinha feito antes. Agora, o que significa transladar na variável S? Significa multiplicar pela exponencial na variável t. Poxa, essa simetria da transformada de Laplace é um negócio fantástico, né? É muito, muito bacana. Então, tá aí, a gente já sabe essa transformada aqui. Sabe essa transformada. Agora, vamos voltar para a transformada da derivada.
transformada da derivada fica isso daqui vezes isso, e a gente já viu cada um deles separado. Esse primeiro dá meio, de elevado a menos SP sobre 6, né? E esse outro de cá dá essa transformada aqui, a gente acabou de calcular aqui. E o que significa multiplicar pela exponencial na variável S? Significa transladar e cortar na variável T. Eu vou transladar tudo isso para o ponto, né, π sobre 6, né, e cortar no ponto π sobre 6. Então ficou o corte, aqui está o translado, tá vendo? E aqui fica essas quantidades aqui. Então, finalmente, uau, quem é a velocidade nesse caso? É essa função. Olha, se fosse feito o contrário, né? Se fosse tentado primeiro olhar aqui a função d sub índice tal e depois passar o limite, isso vai ser uma novela grande. Com a delta, as coisas foram não em duas linhas, mas em uma, duas, três, quatro linhas a gente resolveu o problema. E aí a gente agora faz o gráfico dessa função. O gráfico é o seguinte: do π sobre 6 ela é zero. E no π sobre 6, uau, ela dá um salto. Um salto e a velocidade começa a amortecer. Por que agora a velocidade amortece? Né? Por que agora tem essa exponencial decrescente? Isso é em razão da resistência do ar que apareceu aqui. Gente. Agora a amplitude vai diminuir. Já fato tinha que diminuir. Ok, só para a gente completar, como é que a gente vê que essa função de fato tem essas características? A gente faz assim, faz no ponto π sobre 6, os limites laterais de um lado e do outro. O limite lateral à esquerda é zero, porque eu uso o limite π sobre 6, se anula. No limite lateral à direita é toda essa função aqui. Toda essa função no ponto π sobre t igual a π sobre 6, aqui fica 1, aqui fica meio, o cosseno de zero fica aqui, que é 1, e o seno de zero, que é zero. Então dá 1 e meio, o limite aqui. E essa função é desse aqui. Tá bom? Então, daí a solução que agora oscila desse jeito assim. Tá bom? Poxa, então está aí o resumo todo da aula, né? Finalmente, vamos de novo fazer aquele resumo interessante. O que aconteceu durante a aula e quais foram os pontos assim dramáticos, né? Os pontos importantes. O primeiro ponto importante foi motivar para obter velocidade descontínua. Com isso, a gente definiu essa função impulso, né? Na expectativa de que isso pudesse gerar descontinuidade, e aí a gente viu que não, que com essa função não se gera descontinuidade, ainda que o intervalo seja muito pequeno. Mas essa definição é importante, é um impulso unitário, foi feito lá, o gráfico é assim, né? Para a gente conseguir descontinuidade, a gente então fez aquela questão do limite. Fez o limite com tal tendendo a zero, e aí com tal tendendo a zero, sim, obteve uma descontinuidade. E motivados por isso, a gente define essa função dela. Uma função super estranha, né, que a gente chama de função só por uma questão de costume, né? É uma função que tem esse limite aqui, né? Quando à medida que o tal diminui, o d sub índice tal fica assim. É diferente de zero no intervalo cada vez menor, e à medida que o tal diminui, esse valor aqui é 1. Então essa função, entre aspas, né, valeria zero fora do d sub índice c, né, fora do t, e valeria infinito nesse ponto. Mas o infinito bem comportado, porque a integral aqui das com essa
inspiração, né, de fazer o limite da delta sempre em termos da d sub índice tal, a gente calculou essa integral e calculou as outras coisas, né? Calculou, por exemplo, a transformada da delta. A transformada da delta é esse limite daqui com tal tendendo a zero, mas é esse valor. E pode calcular a transformada, inclusive, de outras coisas, né? Da delta vezes uma função, que dá o valor da função no ponto vezes isso. Com essa tecnologia, você resolve esse problema aqui bem fácil. Não só esse, como o outro, né? Esse outro daqui que é um problema bem mais geral. Tá bom? Esse daqui, então, você está na situação tudo bem? Poxa, a aula hoje foi, de novo, para variar, né? Uma aula bem densa, com ideias novas, então, bem fortes. Eu acho que vocês vão dar uma lida em tudo isso daí. Vai ser uma coisa boa para vocês fazerem. E na próxima aula a gente fala como é que a função delta, junto com uma outra coisa mais interessante ainda, chamada convolução, como é que essa tecnologia delta convolução vai resolver problemas fantásticos. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Hoje eu não dei tempo nem de vocês perguntarem nada, porque o tempo era curto e tinha muita coisa que fazer. Né? Tudo bem? Ok, então vamos lá. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Daqui a pouco, assim que ela for possível, eu coloco essa aula no ar e vale a pena dar uma olhadinha. Não só ler o texto, como também ver as explicações que aparecem aqui. Tá bom? Isso, um abração para todos e até a semana que vem.